Como um cristão lida com o pecado contínuo? Bem, primeiro devemos entender que se alguém é cristão, seu coração foi regenerado, foi vivificado, recebeu um novo coração e o Espírito Santo habita nele. Então, um cristão experimentará mudanças e transformações. Eles crescerão em conformidade com Cristo, mas nunca estaremos livres do pecado nesta vida. Vamos olhar para 1 João, capítulo 1. João diz no versículo 8: Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Algo evidente num cristão não é ser sem pecado, mas reconhecer o pecado em sua vida. E quando vem esse pecado, o confessam. Muitas vezes não percebemos o quão extraordinário isso é. Vivemos num mundo que peca constantemente contra Deus. E, no entanto, poucos reconhecem, assumem, confessam e lamentam seus pecados. Quando alguém que professa fé em Cristo age assim, é claro que realmente o conhece. Um cristão pecará menos, mas não será isento de pecado. Mas quando pecam, isso causa tristeza em seus corações. Isso os leva ao arrependimento e à confissão desse pecado. Ele diz: se negamos ter pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Muitas vezes, quando prego numa igreja, a mesma coisa acontece sempre. Talvez eu pregue sobre o pecado ou a necessidade de ser santo. Às vezes, o Espírito de Deus age e muitos se quebrantam por seus pecados. E o que parece tão incomum é isto: as pessoas geralmente mais piedosas, sinceras e devotas na igreja são as mais quebrantadas por seus pecados, enquanto os que mostram poucos sinais de novo nascimento sentam-se como se não tivessem pecado algum. O que vemos é a ação do Espírito de Deus nos seus e a falta dela em quem professa fé em Cristo, mas não o conhece de verdade. No versículo 9, ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando o crente peca, o crente deve confessar, se afastar do pecado e pedir perdão. Agora, o que é confissão? Confissão, em grego homologeu, significa literalmente dizer o mesmo. Se, como cristão, estudo a palavra e um dia, lendo a Bíblia, o Senhor me convence do pecado. Ou digamos que um irmão em Cristo que me ama vê que não ando como deveria. E ele me fala sobre meu pecado. E eu sei que é de Deus. Ele está usando as Escrituras. É realmente verdade. Peco quando Deus me fala pela sua palavra, por outro crente ou de outra forma. Quando Deus me diz que pequei, quando Ele fala: Paulo, você pecou, foi impaciente. Confissão não é só dizer desculpe. Confissão é concordar com Deus. Quando Deus diz: Paulo, você tem sido impaciente. Confissão é quando digo: Senhor, concordo sobre meu pecado. Você diz que fui impaciente. Você está certo. Eu fui impaciente, isso é confissão, e então pedir perdão. Perdoe-me pela impaciência. Vemos que, embora um crente se transforme, ainda terá que lidar com o pecado. Ainda teremos que lidar com pecados. Espero que diminua ao crescermos, mas estará lá e lidamos com quebrantamento e confissão. Agora vamos a outro texto muito importante. Em Salmos 119:11, Davi diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Como podemos crescer em conformidade com Cristo? Como podemos pecar menos?
Uma das coisas essenciais que precisamos está no versículo 11, a palavra de Deus. Veja o que ele diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Agora, se você está me ouvindo, deixe-me perguntar: quanto tempo você dedica à palavra de Deus? Quanto tempo lê, estuda, memoriza e medita na palavra de Deus? Muitos, ao ouvir isso, abaixam a cabeça e admitem não o suficiente. Alguns quase nada. É por isso que temos pouco poder sobre o pecado, pouco tempo na palavra. Sabe, não dá para pular o café sem começar a sentir fome. Você perde o almoço, começa a se sentir fraco, perde almoço, jantar e café da manhã. Você quer dizer que pula refeições o dia todo e no dia seguinte você provavelmente vai se sentir mal. Bem, isso é uma ilustração física de uma realidade espiritual. Você precisa da palavra de Deus. Às vezes as pessoas me procuram agindo como se crescer fosse um grande mistério. Como podemos crescer? E então eu faço essa pergunta a eles: bem, quanto tempo você dedica à palavra de Deus? E a resposta deles geralmente é: não pode ser tão simples. Mostre-me um truque ou uma chave para o crescimento espiritual. E eu digo: é o que estou tentando fazer. Você precisa dedicar tempo à palavra de Deus. Veja o que ele diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Agora vamos mudar um pouco. Não guardei a tua palavra no coração para poder pecar contra ti. Vê como funciona dos dois lados? Se você negligenciar o estudo das Escrituras, a memorização e meditação bíblica, abre-se para o pecado e menos conformidade. Agora, quando falo da Bíblia e seu estudo, como você deve fazê-lo? Bem, não existe só um jeito, mas vou te dizer algo muito importante. A maioria das pessoas pula de um lado para o outro. Leem um trecho num livro e depois outro capítulo em outro livro. E vão daqui para lá sem entender de verdade o conselho de Deus. Nunca chegam a ver o quadro geral. Se você nunca leu o Novo Testamento, eu recomendaria começar em Mateus e ler até Apocalipse, várias vezes, e depois ir para o Antigo Testamento. Comece em Gênesis, leia até Apocalipse e dedique o resto da vida a essa disciplina. Sejam 3, 4, 5 ou 15 capítulos por dia. O importante é ler a Bíblia sistematicamente e começar a ver como todas as partes se encaixam. Você começa a enxergar o quadro geral de Deus e o quadro geral da salvação e vontade de Deus. Muito, muito importante. Agora, vamos ao livro de Tiago por um momento. Quero mostrar algo frequentemente ignorado, mas útil para mim no capítulo 1. Tiago fala de provações e depois disso ele diz no versículo 13: ninguém diga ao ser tentado, Deus me tenta, pois Deus não é tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Quando tentado, devo perceber, isso não vem de Deus nem segue sua vontade, e não está de acordo com o caráter de Deus. Devo ver o pecado como é, oposto a tudo que Deus é e deseja. Não é só um pequeno erro, é hostilidade, inimizade, luta contra Deus e seus propósitos na minha vida. Então preciso reconhecer o pecado pelo que é. Não vem de Deus. Quando vivo neste mundo e alguém me pede algo ou há uma chance de fazer algo, eu considero a luz das Escrituras e vejo que não é algo que Deus quer que eu faça. Preciso reconhecer que isso não é de Deus. Sou filho de Deus e não devo ter nada a ver com isso. Não há nada. Não temos comunhão, trégua ou união com trevas, pecado ou diabo. Reconheça, quando a tentação vem, não é de Deus e deve ser rejeitada. Versículo 14 diz: cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado. Quando uma tentação surge na mente, dizendo faça isso ou olhe ali, isso não é pecado. É uma tentação, não é pecado. Torna-se pecado quando você cede a ela. Quando você se entrega, se dedica, se entrega a fazer isso,
aí se torna pecado. Mas quando primeiro entra na sua mente, observe isso. Não, isso não é tentação. Eis o que você precisa entender. Você não pode brincar com a tentação. Você não pode brincar com o pecado. Ele vai te pegar. E vai te pegar rápido. Se você está trabalhando no campo, na Índia ou Paquistão, e tem uma cobra grande e você tem um facão na mão, e de repente essa cobra se levanta, você não pode ficar lá conversando com ela. Você não pode argumentar com ela. Ela vai atacar em questão de 1 ou 2 segundos. Você tem que cortar a cabeça dela ou fugir. Você tem que sair dali. Você não pode brincar com isso. Quantas crianças conhecemos, pelo menos ao meu redor, na minha vida, que ficaram lá brincando com cobras venenosas, se divertindo o tempo, e de repente ficam muito próximos, muito descuidados. E o que acontece? A cobra ataca. Ao ver a tentação, não brinque, não medite, não pense nela. Mate-a, afaste-se, fuja dela. Somos instruídos a fugir de certos pecados. Você se lembra quando? Quando King estava com raiva. Ele estava furioso e Deus lhe disse: o pecado espera à porta e deseja dominá-lo. Você precisa entender algo. O pecado é como um animal selvagem. E quando se aproxima, ele quer você. Ele quer devorá-lo. Ele quer destruí-lo. A Bíblia diz que o diabo é como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Então não brinque com isso. Corte-o imediatamente. E aqui está outro ponto importante sobre o pecado. Não vá a lugares onde o pecado é fácil. Às vezes, lido com homens convertidos do alcoolismo que perguntam: o que devo fazer? Eu disse: não volte aos lugares que costumava frequentar. Não ande com as mesmas pessoas, nem vá a bares onde bebia. Fique longe fisicamente. Isso é muito importante na internet. Isso é muito importante na internet e em outras coisas. Nunca se coloque em situações onde fique sozinho com a tentação. Crie barreiras ao seu redor para se proteger. Perceba como você é fraco e como o diabo e o pecado são fortes. No versículo 15 diz: quando a luxúria concebe, gera o pecado, e quando o pecado se consuma, ele produz a morte. Outra coisa a entender sobre o pecado: ele é mortal. E você diz: bem, sou cristão. Ok, você é cristão. Ainda assim é mortal. Quantos lares cristãos vi destruídos pelo pecado? Quantos ministérios cristãos já acabaram por causa do pecado? Quantos homens Deus usou poderosamente para grandes feitos, mas caíram no pecado e desfizeram tudo? O que era bom antes do pecado é mortal, monstruoso. Tema-o, fuja dele. Agora, versículo 16, parte crucial ao lidar com a tentação. Não se enganem, meus amados irmãos. Todo dom e presente perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora, o que mais reconhecer quando a tentação vem? Não se engane sobre a bondade de Deus. No jardim foi uma das primeiras coisas que o diabo fez. Ao tentar Eva, ele quis fazê-la crer que Deus não era bom, que Deus a proibiu de comer de todas as árvores do jardim. Isso não era verdade. O diabo sempre vai te fazer pensar: Deus não vai te ajudar nessa situação. Deus não vai atender essa necessidade. Então você precisa ceder a essa tentação. Ofereço algo porque Deus não vai te oferecer nada. Quando a tentação vier, você precisa saber que não vai ceder. Por quê? Porque Deus é bom e tem algo melhor para você. Digo isso especialmente aos jovens solteiros. Vocês têm tentações, chances de cometer imoralidades e outras coisas e são muito fortes. Ver coisas na internet é muito tentador, muito maligno e muito prejudicial à alma. Mas quando essas tentações aparecerem, o que você deve fazer? Reconheça que Deus é bom e que Ele tem um plano.
Ele tem um plano até para satisfazer seus desejos físicos. Ele tem um plano justo e o diabo lhe oferece um plano falso. Ao ver esse plano falso, rejeite-o, pois não é o melhor para a sua vida. Não é algo bom para a sua vida. Espere, pois Deus prometeu lhe dar o bem. Minha força contra o pecado vem de ver a bondade de Deus. Toda tentação é falsa. Já o que Deus dá é bom por fora e por dentro, é bom por completo. Essas são algumas formas de lidar com a tentação. Mas vamos lá, use um pouco de sabedoria aqui. Se está acordado 16 horas por dia, está em território inimigo por 16 horas. Percebe isso? Você ouve o mundo, você é influenciado pelo mundo. Se não passar muito tempo na palavra de Deus, se não orar bastante, se não conviver numa boa igreja com outros crentes, você não conseguirá superar. Não procure um evangelista de TV para tocar sua vida e te dar poder. Não busque truques bobos que não vão te ajudar com o pecado. Do que você precisa? Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa orar por força. Você precisa participar de uma igreja local forte, com líderes que se importam com sua alma e pregam a palavra de Deus. É disso que você precisa.